Olá, eu sou a fonoaudióloga Giovana, docente do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário FAG. Estamos aqui mais uma vez no programa Fono em Pauta para conversar um pouco mais sobre a profissão, sobre o nosso curso aqui na FAG. E hoje, na presença de algumas acadêmicas do segundo período, que vieram conversar um pouco conosco sobre a sua percepção a respeito da profissão, a escolha pelo Centro Universitário FAG, como elas estão se sentindo aqui nessa instituição, o que está sendo agregado à sua vida, ao seu conhecimento, acerca dessa profissão que é bastante ampla e que tem muitas coisas para a gente conversar. Então, gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui, perguntando para você, Ana, como que você conheceu a profissão, o que te chamou a atenção? Quando que você ouviu falar sobre a fonoaudiologia? Bom, eu conheci a profissão através de uma palestra que aconteceu na minha escola durante o ensino médio. Inclusive, foi a coordenadora do nosso curso, a Prof. Aline, que ministrou a palestra. Até então, eu não conhecia nada sobre a fonoaudiologia. E a maneira como ela abordou os temas, explicou um pouco sobre essa profissão maravilhosa, eu me encantei. E aí foi ali que eu tive um start para, poxa, eu poderia fazer fonoaudiologia, seria bem interessante. E é interessante como ouvir sobre a profissão, e ainda mais uma pessoa que tem esse conhecimento, já tem essa prática, nos ajuda a abranger bastante, entender todas as áreas, né? Sim. E para você, Cláudia, foi mais ou menos assim? Como foi? Não, para mim, no caso, eu tive o primeiro contato com um profissional fonoaudiólogo em 2009. Quando eu tive um problema sério, muito sério na minha voz, e quase perda total da minha voz, porque eu sou cantora e daí o mau uso da voz, na verdade, me ocasionou lesões na prega vocal e eu busquei um profissional otorrino que me passou um encaminhamento para fono. E eu fiz o tratamento de 20 fonoterapia e consegui não, totalmente, a minha voz não é totalmente reabilitada, mas do que estava para agora, bem melhor. E daí foi assim que eu conheci a profissão, né? Que bom, de certa maneira, a aluna coloca que a questão de ter precisado da intervenção fonoaudiológica em algum momento da vida fez com que ela tivesse um pouco mais esse conhecimento que é em relação a uma das áreas de atuação da fonoaudiologia, né? Mas ela sentiu, na verdade, na pele ou na prega vocal, né? A importância da nossa profissão. E a Grazi, como foi? Então, para mim também foi quase a mesma situação da Ana. Foi através da escola, entregando panfletos e tal. E aí, e nisso eu sabia que tinha a profissão de fonoaudiologia aqui na FAG. E nisso eu pensei assim, que é uma área muito boa, que principalmente lá na minha cidade, tipo, é bastante fraca em profissão de fonoaudiologia. E, tipo, acabei vendo isso como uma coisa assim, muito boa, que pode... A gente tá podendo ajudar os nossos pacientes, né, futuros, e agregar ainda mais nas nossas profissões. Muito bem. E a Grazi fala uma coisa interessante, que é essa situação de pensar lá na frente. Então, ela entendeu, verificou que é uma profissão que tem uma certa falta na sua cidade e que isso, na sequência, assim, a tendência é que a gente tenha mais profissionais, mas é um pensamento que, ao ouvir sobre a atuação, ela já pensou assim, ó, lá adiante, né, de como vai ser. Muito bom. E você, Adriane? Então, prof, a fonoaudiologia ela já foi de uma forma bem gradativa na minha vida. Já faz uns 10 anos que minha mãe ela tem uma chefe que é fonoaudióloga e ela sempre, quando eu resolvi fazer pedagogia, ela sempre ficou ali, por que a Adri não faz fono? E agora, nesse último ano, que no último semestre, a fono entrou de uma forma bem intensa na minha vida, porque parecia que eu já trabalho aqui na FAG. Então, todo mundo que eu ia conversar parecia, eu faço fono. E comecei a pesquisar um pouco sobre o curso. E fui gostando, me apaixonando. Então, agora no segundo semestre, eu falei, vai ser isso, é o que eu quero agora para frente. E vi também uma oportunidade de ajudar os meus alunos, né?
Interessante porque para muitas pessoas, e isso a gente tem visto ao longo do curso de fonoaudiologia, que tem a fonoaudiologia como segunda profissão, e aí a gente tem a situação de professores, que é o caso, né, da Adriagem, e tivemos já situações de profissionais da saúde que optaram em fazer fonoaudiologia, e num primeiro momento a ideia é essa, poder agregar ao seu trabalho inicial, porque a fonoaudiologia e a educação têm uma relação muito íntima, e provavelmente é isso que você vai ver a partir de agora, né? Porque você é uma ingressante, né? E aí você vai ver o quanto tem essa relação. Muito bom. Uhum. E a Bianca? Olha, prof, a fonoaudiologia, ela era um curso que eu já tinha ouvido falar sobre, né? Porém, eu não sabia exatamente do que se tratava. Até então, a minha irmã pequena, aos 4 anos, ela precisou fazer atendimento fonoaudiológico, porque ela fazia muita troca de palavras, ela fazia omissões. Então, ela começou a fazer os atendimentos com a fonoaudióloga lá do nosso município. E após isso, né, para finalizar os atendimentos, ela foi encaminhada para fazer um exame de audiometria, aqui na clínica da FAG. E então, eu vim junto e foi aí que eu vi. E aquilo me despertou um interesse enorme. Eu fui buscando mais conhecimento sobre, e hoje eu estou aqui. Eu sinto que é um curso maravilhoso que eu escolhi, e eu não me arrependo da minha escolha. Que bom. Também é uma situação de alguém que vivenciou na prática, né, por meio da irmã, que teve uma certa dificuldade, precisou da terapia. E tem uma questão um pouco diferente aqui, que ela já conheceu a estrutura da FAG, conheceu a fonoaudiologia, uma parte, né, que é o laboratório de audiologia, e isso, com certeza, deve ter contribuído para a sua decisão. Muito bom. E as meninas que estão sentadas lá? Então, prof, a minha situação foi que eu conheci a fono através de uma amiga minha. Ela levava a filha dela no trabalho, lá onde a gente trabalhava, e a filha dela tinha muita dificuldade em conversar com a gente, tinha dificuldade na fala, assim, nesses aspectos, né? E aí, ela falou pra mim, ela falou assim, Camila, eu vou ter que levar a minha filha na fono, porque ela tá tendo muita dificuldade. Eu tô fazendo exercícios em casa com ela, mas não tá dando resultado. E eu acompanhei esse processo dela falando que estava dando resultado, a sessão de fonoterapia, né? A filha dela ia lá no trabalho, e daí a gente via ela conversando mais, se desenvolvendo. E eu via aquilo, eu ficava, como que pode? A menina quase não falava nada, e agora ela tá parecendo um papagaio aqui, conversando com a gente. Aí eu fiquei encantada, eu queria entender como que funcionava. Fui pesquisar, né, onde que tinha o curso, vi que só tem aqui na FAG, não tem em mais nenhum outro lugar, inclusive a referência, né? E aí eu optei por fazer. Muito bem. É uma experiência que você teve, meio que indireta, né? Sim. Mas de conhecer, e engraçado, essa percepção que a colega teve, né? Nossa, mas o que fizeram? O que se faz lá na fono para, de repente, uma criança começar a falar, e falar bem, né? E aí a gente vai vendo que existe todo um trabalho, toda uma teoria, toda uma técnica, né? Que a gente vai trabalhando, e que, na sequência, vocês cada vez mais vão ir dominando isso, né? Jennifer? Então, prof, eu costumo dizer que a fono chegou na minha vida de paraquedas, porque eu não tinha conhecimento tanto, sabia que ela era relacionada à voz, por meu pai cantar, eu cantar, a gente tá ali no meio musical, mas eu não tinha noção do quão ela é espetacular, né? Eu conheci através da minha amiga Aline, na verdade, inclusive ela é nossa colega de classe. Ela me apresentou, porque ela já tinha feito fono, e contudo, ela me apresentou mais, a gente teve interesse de vir na feira, conhecer os cursos que a gente tinha interesse em fazer. E quando a gente chegou aqui para conhecer, eu vim acompanhando ela e a gente se encantou, eu acabei me encantando junto com ela. Então, por isso que eu digo que caiu de paraquedas, porque não era a minha opção e aí virou a minha opção por ela ser tão tocante. E eu gostei, amei demais a profissão. Que bom. E às vezes é assim mesmo, né? A gente não tem uma percepção, sabe que trabalha com pessoas, sabe que é da área de saúde,
alguma coisa chama atenção, mas não necessariamente a gente conhece tudo. Normalmente a gente não conhece e começa a ver o quanto não sabia depois que inicia, né? E que bom que o paraquedas caiu no lugar certo, Sim. né? Para que você assim esteja feliz, né? E se sinta com vontade de aprender cada vez mais. E isso que nós conversamos sobre o que vocês conheciam da profissão, de certa maneira está linkado com um outro questionamento que muitas vezes a gente conversa com as pessoas, né, com os alunos que chegam, que é a questão de o que você sabia sobre essa profissão antes de entrar no curso. Porque vocês ouviram falar em algum momento aqui, vocês conversaram sobre amigas, sobre um parente, sobre alguém que precisou, no caso da Cláudia, fazer a terapia, mas tudo foi relacionado a algo em específico, ou a voz, ou a questão da fala, né? Mas o que mais vocês sabiam sobre a fonoaudiologia? O que vocês sabiam que a fono faz antes de entrar na faculdade? Eu tive que fazer uma pesquisa, né, para poder conhecer um pouco mais. E aí eu fiz uma pesquisa bem básica, assim. A princípio eu percebi que tinha coisa muito relacionada com a audição, a questão também da linguagem e também que tinham várias outras áreas, especialidades, né? Então, foi mais ou menos isso. Essa aí, assim, ó, vamos garimpar para ver o que eu encontro mais sobre isso, né? E você, Cláudia? Então, eu acredito que, assim como eu e a maioria das pessoas que não têm o conhecimento do que o fonoaudiólogo ele é capaz de fazer, as especialidades, são 15 especialidades, né? Se limitava à fala e à voz. Era isso. E quando eu fui, o ano passado, eu tive esse desejo realmente de saber mais sobre o curso, sobre a faculdade, que até vou ressaltar que incrivelmente me deu a oportunidade do desconto maravilhoso. Vou colocar aqui o 40 mais, né? Então, eu consegui o desconto. E assim, para minha profissão mesmo, que eu sou formada em licenciatura em música, musicista, graduada. E para minha profissão, isso vai somar muito, muito mesmo na área da voz, mas também, como ela abrange várias outras áreas, eu estou me apaixonando também por outras áreas. Então, assim, é algo que me cativou não só na voz, em Isso outras. é uma realidade, porque aqui nós estamos conversando com alunas que estão no início do curso, e eu falo como uma profissional que tem aí, coloca 30 anos, né? Nessa estrada da fonoaudiologia. Então, todas essas modificações, essas novas especialidades, né, a gente veio acompanhando e muitas vezes, inclusive nossos alunos, né, que já passaram por aqui, esses que vêm que já são formados, que, no caso, ou são professores ou da área da saúde, e mesmo você, e outros que a gente já teve da área da música, às vezes entra pensando também em se aperfeiçoar, em entender um pouco mais, mas acaba gostando de outras áreas que nem imaginava, né? Exatamente. Então, isso faz parte do processo também. E a Grazi? Então, para mim, assim, no início eu não sabia que era da área da saúde, mas depois que fui descobrindo, assim, mais profundo, eu acabei descobrindo que era da área da saúde. E aí que também abrange as áreas, tipo, de voz, linguagem, distúrbios, principalmente de comunicação e tal. E aí, para mim, foi, tipo, bom, assim, porque quando eu era criança, eu fazia fono lá na minha cidade, e isso vai me ajudar ao longo dos anos. Muito bem. Adriadne? Eu sabia que trabalhava com audição e com a fala, mas nunca fui me aprofundar as outras áreas, igual a Grazi comentou, a área da linguagem, dos distúrbios. Tem essa questão aí ainda que a gente foi descobrindo no decorrer desses meses que estão passando. Ok. Olha, prof, sobre a fonoaudiologia, eu concordo, sinceramente, que ela é uma área muito parecida com a medicina, né? Pela questão de haver 15 áreas de especialização. E também, ela não é só aquela área que vai tratar de problemas da fala. Ela vai tratar de problemas de audição, deglutição e funções orofaciais, o aprendizado, né, que hoje em dia as crianças elas estão tendo muitos transtornos, muitos problemas.
e também ela vai trabalhar com aquele objeto principal que a humanidade utiliza, que é a nossa comunicação. Então, isso, assim, se torna muito importante. E isso também foi o que me despertou um interesse gigantesco em conhecer mais sobre a fono. Fui pesquisando e várias pessoas também me falaram que por que você não faz fono? É uma profissão que está muito em falta, né? Tem pessoas que têm problemas relacionados a uma certa área, porém não tem profissional. Então, eu acredito, assim, que é bem relevante a gente destacar isso. Isso. E isso que você falou é importante porque quando a gente fala na comunicação, nós estamos falando de algo vital, né? Nós vivemos em sociedade, em comunidades, então a gente precisa utilizar, seja por meio da fala, por meio da escrita, às vezes língua de sinais, né? A própria linguagem gestual. Então, às vezes a gente vê o quanto tem pessoas que tem essa dificuldade com essa forma de comunicação, né, da linguagem oral, e aí é importante porque a gente acaba tendo essa visão ampla da fonoaudiologia. Muito bom. E vocês? Prof, como eu disse, eu tinha era raso o conhecimento de voz relacionado à fono. Eu realmente não sabia que ela era relacionada à audição. Eu não sabia quase nada, para ser bem sincera. E isso me fez repensar muita coisa, porque inclusive quando eu vim na feira de profissão, as meninas que eram formandas, né, que apresentaram, a gente via o quão elas estavam realizadas com o curso. E isso me cativou muito também. E quando eu tive, nossa, elas apresentaram os slides para nós e foram falando sobre. Então, eu fiquei assim, nossa, é muito. E é fundamental a profissão dentro da área da saúde e quão ela é uma imensidão, ela é um oceano de possibilidades. E quando a gente tem noção disso, nossa, é maravilhoso. E é tanta coisa que a gente realmente não tem conhecimento e faz a gente analisar que as pessoas precisam conhecer mais da fono, que elas precisam ver que profissão maravilhosa e o quão ela está agregando na área da saúde, né? Muito legal. E você, Camila? Eu acho que é o mais comum também, né? De eu só saber que tinha a área da linguagem. A maioria só sabem da linguagem. E aí eu fui pesquisar também, né? Só que o meu start foi quando começou o curso. E aí ali nas aulas introdutórias, né? Fala que tem as 15 áreas. Fiquei, meu Deus, como que uma profissão tem 15 áreas? E uma profissão que, assim, o pessoal conhece meio por cima ainda, né? Mesmo que já tem um tempo que está no mercado. E eu senti, assim, muita possibilidade na minha vida. E tem sido muito bom, porque, de alguma forma, a pessoa vai se encontrar ali no curso, né? Tem muita chance ali de você gostar de até mais que de uma área. E está sendo maravilhoso. Isso. E é interessante porque nós estamos conversando aqui com alunas de segundo período. Já tiveram, né, algumas disciplinas, como elas disseram, mais introdutórias, mas elas, em pouco tempo, de certa maneira, elas conseguiram ver o que elas sabiam da fonoaudiologia e o que, a partir dessas aulas, desse período, já foi possível conhecer, de forma geral, sobre tudo da fonoaudiologia, que, a partir de agora, começa a ficar mais específico e elas vão aprendendo, né, de forma detalhada cada uma dessas especialidades. Mas vocês conversaram aqui bastante, conversamos, né, sobre o conhecimento, mas eu queria saber de vocês, assim, vocês conversaram sobre a profissão, conversaram sobre o curso, mas como foi para vocês chegar aqui? Algumas são de Cascavel, embora a maioria dos nossos alunos é de outras cidades, né, vem de outros lugares, mas como foi chegar nessa instituição? Como foi entrar nesse campus? Como foi entrar em contato com os professores do curso de fono, com as pessoas ao redor que vocês precisaram? Como foi a acolhida aqui na nossa instituição e também do curso de fonoaudiologia para vocês? Para mim, ela foi muito incrível. Eu gostei muito da instituição, de toda a grade curricular que eles ofereciam, tanto que foi por conta disso que eu optei pela FAG, além de ser também na minha cidade, né? Eu não ia ter que ter um grande deslocamento para poder chegar até aqui. E os professores, até o que a gente conheceu até agora, eu achei incrível a didática de vocês, a maneira como vocês falam com paixão da profissão, sabe? Dá para sentir.
Isso é muito tocante e cativa muito. Então, Que legal, muito bom. Sim, eu sou aqui de Cascavel mesmo, e quando, o ano passado, como eu estava falando, que eu decidi, né, em dezembro ali do ano passado, fiz as pesquisas e vi que somente na FAG que tinha o curso presencial de fonoaudiologia, e também pela referência, né, do Centro FAG, eu falei, não, acho que vou começar. E daí vim aqui as possibilidades, assim, que me deram sobre os descontos e tal, como eu falo. Porque quando você sai já de uma graduação, você pensa, poxa, mais 4 anos, entende? Já tem uma certa idade, será que vale a pena? Quando eu cheguei aqui, eu vi que valia a pena. Porque quando eu fui conversar com a coordenadora, com a Aline, a gente conversando e tal, e eu fui muito bem assistida. Todas as minhas dúvidas, os professores, então, não tenho o que falar, assim, são profissionais maravilhosos. Que bom. Não tenho, assim, o que falar contra, é tudo maravilhoso mesmo. Muito bom. E você, Grazi? Para mim, a fonoaudiologia aqui na FAG é muito boa. A estrutura em si da FAG é boa. Os professores são excelentes. E, tipo, eu já sabia que tinha aqui o curso. E que nem a Bianca estava falando anteriormente, que, tipo, quem pensa em fonoaudiologia pensa, tipo, em tanto profissionais nessa área. Tipo, eles acabam indo para outros lugares sendo atendidos, né? Então, para mim, isso foi muito bom. Legal. E você, Adriane? Como eu já sou aqui de Cascavel, eu já conheci o Centro FAG, né? Sabia que era referência, é referência, né? E, igual a colega disse, quando você já vem de uma outra graduação, você pensa muito, será que compensa ficar mais 4 anos aqui? Então, eu fui pesquisar sobre a clínica, qual que era o suporte que tinha para os alunos. Então, foi ali que eu resolvi que realmente era fono e que eu iria dar esse start para minha vida, né? Muito bom. E você? Se sentiu bem acolhida? Sim, prof. Nossa, eu assim me senti maravilhada, porque eu já conhecia a FAG desde algum tempo. A minha turma de escola sempre vinha aqui para as feiras de profissões, né? Olha só. Para conhecer sobre os cursos. E assim, a FAG, ela tem ótimos laboratórios, tem muitas possibilidades assim para você crescer profissionalmente e individualmente também. Tem uma estrutura qualificada para que você tenha um ótimo desempenho nos seus estudos. Em relação aos professores, aos coordenadores, em geral, assim, né? Em especial também a nossa coordenadora, Sim. Prof. Aline, eles se mostraram muito acessíveis para que você tenha uma jornada acadêmica proveitosa, para que seja, assim, especial na sua vida. Então, eu adorei. Nossa, gostei muito. Que bom. E você, Jennifer? Quando eu realmente conheci o curso e todas as possibilidades, eu já tinha interesse de fazer faculdade aqui na FAG, por inclusive ser referência na cidade, eu sou daqui. Então, a gente sempre, como acadêmica, pensa no futuro, no nosso futuro, e a gente... como acadêmica, a gente quer uma melhor graduação para nós. A gente quer estudar em um lugar bem estruturado, a gente deseja uma melhor formação para nós, né? E acredito que aqui a FAG a gente encontre tudo isso. A gente tem vantagens que muitas realidades de outras cidades não têm, que é a gente ter esse contato com clínica, a gente ter os professores profissionais, toda, né, essa grade, que são muito prestativos, são ótimos e excelentes profissionais. E como não era a minha primeira opção de faculdade, e eu já queria fazer aqui, quando eu conheci, eu vi que, nossa, era muito vantajoso, né? Você tinha 1001 possibilidades de crescimento. Então, também foi, e não me arrependo da escolha, porque acredito que aqui proporcione tudo que nós acadêmicas precisamos. Que bom. E a Camila?
Então, prof, eu não sou daqui de Cascavel, como a maioria das colegas, eu sou de Anaí, moro a 60 quilômetros daqui. Então, né, tem um caminhozinho para Sim. chegar até aqui. É uma jornada cansativa, né, não é fácil, mas a FAG, o que me interessou, né, o que mais assim, me chamou a atenção quando eu vim conversar com a prof. Aline, foi que eles oferecem desconto para quem é de fora, por justamente ter que se deslocar, né? E assim, quando a gente chega aqui, que a gente se depara com os professores, como a outra colega comentou, que vocês transmitem para a gente o tanto que vocês são apaixonados na profissão, sabe? A gente sente. Isso, né, incentiva ainda mais. Todo esse cansaço, essa rotina corrida de muitos que trabalham o dia inteiro, compensa, sabe? Eu mesmo, quando eu chego aqui e eu me deparo assim, com todas as aulas, né? Que você fica assim, nossa, que delícia estar aprendendo aqui presencialmente, né? Tá tirando as dúvidas. Então, você fica mais ainda ansiosa para viver tudo o que o curso proporciona. Que legal. Nossa, a gente está conversando aqui há uns, sei lá, 25 minutos, né? 25 minutos. E é tanta informação, tanta coisa que as meninas pensam e passam, e elas estão recém, assim, no primeiro ano, né? Então, a gente vê esse potencial todo de como vai estar daqui, né? 2, 3, 4 anos, como estarão daqui 4 anos lá no mercado de trabalho. Então, para nós, professores, também é muito gratificante, é com muito orgulho que a gente vê o crescimento, né, de todos os nossos alunos e ouvir dessas meninas, essas que se dispuseram a estar aqui hoje com a gente, né, quem eu agradeço mesmo de coração por estarem aqui. Essa empolgação delas, essa vontade em aprender, isso também nos motiva a continuar fazendo o nosso melhor, a ter um curso que realmente as pessoas olhem e vejam o quanto é válido e o quanto é significativo o fundamento teórico que tem e que continuem com essa vontade de aprender. E vocês todas, de certa maneira, falaram algo bastante interessante, que é em relação a esse conhecimento que as pessoas não têm, que inclusive vocês não tinham, e do quanto a gente precisa também usar desse nosso conhecimento para expandir. Também a nossa função não só trabalhar na terapia, não só atender pacientes que precisam, mas divulgar o que nós fazemos, para que cada vez mais as pessoas não entendam a fonoaudiologia apenas como uma profissão que trabalha com audição, com a voz, ou com a fala, ou com a gagueira, ou com a criança que fala errado, mas que possa entender que a fonoaudiologia está em todos os espaços onde a comunicação ocorre. A fonoaudiologia está no hospital, está na UBS, está na escola, está nas empresas, telemarketing, rádio, TV. Então, além de ser uma profissão extremamente ampla em termos de campo de trabalho, campos de atuação, nós trabalhamos com pessoas desde o recém-nascido até o idoso, em todas as etapas da vida. E é muito legal ver vocês já conversando sobre esse conhecimento que vocês estão tendo, que vocês estão adquirindo, e essa vontade que vocês mostram de continuar evoluindo e com a certeza que vocês têm, que vocês perceberam que quem está aqui nos bastidores, que são seus professores, que é a coordenação, os funcionários, a própria mantenedora, tem um interesse genuíno em que vocês continuem pensando assim, o quão vale a pena eu estar aqui aprendendo. E que nós possamos, né, fortalecer cada dia mais, né, a nossa profissão futuramente como fonoaudiólogo e como essa profissão já tomou o seu espaço, né? Ela tomou um espaço assim que muitas pessoas igual não davam muito valor, digamos assim. A gente tem que, como profissional, a gente abraçar essa causa e falar, não, o profissional fonoaudiólogo, ele faz a diferença na vida das pessoas. E isso que a Cláudia fala tem a ver também com a questão de que na mídia, muitas vezes, a gente está ouvindo, há uns 20, 30 anos atrás, não se ouvia falar da fonoaudiologia na mídia. Nós ouvíamos fonoaudiologia se precisasse, dentro de um consultório, né, alguém que a gente soube que precisava. Hoje, se tem uma situação que surge, sei lá, alguma condição de que a pessoa tem uma doença neurodegenerativa, tem um câncer de laringe, quem que está lá? O fonoaudiólogo, né, precisou do fono. Então, cada vez que aparece a necessidade do fonoaudiólogo, isso faz com que as pessoas comecem a pensar, opa,
é importante mesmo. Exato. Então, que profissão é essa? Até porque quando você vai comentar com alguém com um colega, alguma coisa assim, ai, que curso que você faz? Que você fala que faz fonoaudiologia, uma pessoa que está lá fora fala, tá, mas o que um fonoaudiólogo faz? Então, não é uma profissão muito conhecida, mas que tem uma importância muito grande na vida. Exatamente. Na hora de dar a Isso. explicação, a gente tem que dar esse ênfase. E você não sabe o quanto essa profissão, ela muda a vida de pessoas, ela Isso, salva a vida de pessoas. Não consigo te responder em meia dúzia de palavras. Eu preciso de Exatamente. muitas palavras para Exato. explicar o que é, né? O que faz a fonoaudiologia. Verdade. Muito bom. Quero vê-las novamente daqui mais um tempinho, talvez mais um semestre, mais um ano, para ver o que... Aí nós vamos escutar novamente essa conversa para ver o que mudou. Sim. Mas é um orgulho, assim, para mim, enquanto professora, ver essa vontade de vocês em aprender e essa disposição em estar aqui, né? Falando sobre o curso, defendendo o que vocês estão fazendo e cada vez aumentando mais o conhecimento. Muito obrigada a todas vocês, até uma próxima. E obrigada a você que ficou aqui conosco, que escutou essa conversa, e espero que isso que você escutou, isso que você ouviu, ajude você a conhecer um pouco mais sobre a fonoaudiologia e também contar sobre a fonoaudiologia para as outras pessoas. Até uma próxima.